Boa noite a todos. Mais uma vez, uma satisfação muito grande de estar aqui falando sobre o Evangelho de Jesus, para mais uma conversa, não vou dizer uma palestra, né? Mais uma conversa que estamos tendo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre trazendo temas que venham a colaborar com a nossa vida, com a nossa conduta. E, de antemão, antes de falarmos sobre o tema, como sempre, vamos convidar Jesus para que se faça presente entre nós. Eu peço que todos vocês aí, cada um na sua casa, que eleve o pensamento ao alto, convide o Mestre Jesus, os trabalhadores espirituais, o teu anjo da guarda em especial, para que esteja junto de você nesse momento de oração, te identificando os sentimentos, aquilo que você necessita, convidando o Mestre como se convida um grande amigo, abrindo as portas da nossa casa, do nosso coração, da nossa casa individual, para que o Mestre esteja perto de nós nesse momento. E se fizermos isso com sinceridade, tenham certeza absoluta de que seremos atendidos e de que o Mestre entrará nas nossas casas, assim como os trabalhadores do bem, os bons espíritos, os nossos anjos da guarda, e eles só nos trazem benefícios. Então, sejamos sinceros nesse nosso convite. Lembrando sempre que esse tema vai ser abordado aqui no Centro Espírita Luz e Paz, e vocês podem acompanhar através do Facebook, Centro Espírita Luz e Paz, e através do nosso canal no YouTube, que vocês encontram lá, o canal do Centro Espírita Luz e Paz. Certo? Então hoje, a nossa conversa vai ser sobre um tema interessante que se chama perseverança. O ato de perseverar. Nós falamos muito em reforma íntima, né? Nós falamos em a necessidade que existe de nos tornarmos melhores. E, naturalmente, que é uma continuidade desse tema, que quando a gente encontra o nosso caminho, nós devemos perseverar, porque muitos obstáculos nós encontramos, né? Lembrando sempre que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então é natural que muitas provas e muitas expiações nos encontrem durante esse percurso. E nada melhor do que, após entendermos o nosso caminho, que sejamos incentivados a perseverar no caminho do bem, certo? Mas, como aqui estamos falando, já lembramos de um tema onde se fala encontrar o nosso caminho, né? Vale alguns lembretes a respeito de encontrar o nosso caminho. O que será mesmo que nós queremos para a nossa vida? Todos os espíritas que estão ouvindo, será que nós lembramos dos princípios da doutrina espírita? E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum a gente perseverar, mas perseverar naquilo que a gente faz errado. É difícil mudar, não é? Tem erros que nos acompanham há muitas encarnações, há décadas nessa vida, não é verdade? Então a gente persevera no erro. Então é interessante que a gente estabeleça alguns princípios, né, para que a gente encontre esse nosso caminho. Então, lembrando com todos vocês os princípios da doutrina espírita. Primeiro, existência de Deus. Segundo, imortalidade da alma. Terceiro, pluralidade das existências. Quarto, pluralidade dos mundos habitados. E quinto, a comunicação dos espíritos. Certo? Então, será mesmo que nós acreditamos? Nós temos a consciência da existência de Deus, né? Da imortalidade da alma, que nós temos muitas e muitas vidas. E depois que a gente compreende que a gente não é fruto desta encarnação apenas, a gente entende a justiça das aflições, porque lá no capítulo 5 fala sobre as causas anteriores das nossas aflições, as causas atuais das nossas aflições, fala sobre a justiça divina, não é verdade? A pluralidade dos mundos habitados, que nos dá a certeza absoluta de que estamos aqui de passagem. E se está difícil aqui, não é que vai estar sempre difícil. É um momento de dificuldade que enfrentamos, pois
plantamos essas dificuldades, se não agora, em vidas anteriores, e estamos num mundo de provas e expiações para passar por essas provas, né? E expiar por todos os nossos erros. A gente precisa refletir também sobre o que é ser feliz. E nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta que cada um pergunte para si mesmo. O que é ser feliz para você? Ou melhor, o que é aproveitar a vida para você? O que você acha que é aproveitar a vida? É viajar? São os finais de semana? Será que talvez, só talvez, aproveitar a vida para nós não se resume às ilusões do mundo? A tudo aquilo que o mundo nos oferece de material e que alguém classificou como bom, e como a gente vai vivendo num atropelo, a gente nunca parou para pensar se realmente é bom? Façam esse questionamento. Se eu te perguntasse assim, e você tivesse que me responder, se eu tivesse frente a frente com você agora, né? Ou que não seja eu, que seja qualquer outra pessoa, que seja Jesus perguntando para você, dizendo assim: o que é aproveitar a vida para você? E aí você, sabendo que Jesus sabe tudo que mora aí dentro do teu pensamento, do teu sentimento, o que se ia responder para ele? Né? Do que realmente nós corremos atrás como sinônimo de felicidade. Então é preciso que a gente esteja, de certa forma, claro isso em nossa mente, né? E não pensem aqui que eu falando isso, que eu não valorizo as boas coisas que a matéria nos oferece, né? Como uma boa viagem, uma boa comida, um bom carro, uma boa casa, um bom lazer. De forma nenhuma. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou falando das conquistas espirituais, que são, no final das contas, são mais importantes que as nossas conquistas materiais. Não que as materiais não sejam, né? Mas qual é o teu empenho, a tua perseverança na conquista desses bens materiais e na conquista desses bens espirituais? Será que perseveramos na conquista dos bens espirituais? Na conquista da moral, da boa conduta, da ética, da justiça, enfim, de todos aqueles preceitos e ensinamentos que o Evangelho vem nos falando, desde a vinda de Jesus para cá, né, há mais de 2000 anos. Então é esse o questionamento que eu faço a vocês, não descartando a importância de um, mas exaltando a importância do outro, né? Qual é a tua perseverança nos questionamentos morais, na sua elevação espiritual? Você tem um objetivo traçado, assim como talvez você tenha para a sua carreira? Você tem metas estabelecidas? Porque para a conquista material eles são importantes. E saibam vocês que para as conquistas espirituais, da mesma forma. Certo? Então pensemos com carinho nessas metas, objetivos e nessa importância da nossa evolução moral. Dificuldades teremos todos, não um só. Se você está olhando o teu vizinho através de uma janela chamada rede social e a vida dele parece um mar de rosas, tenho para te dizer, não é verdade. Não é verdade. Porque num mundo de provas e expiações, gente, isso não acontece. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos. Sabe o que muda de um para o outro? A maneira que nós a enfrentamos. Isso sim, é particular e individual de cada um. Agora, achar que alguém aqui na Terra não passa por problemas e por dificuldades, está totalmente enganado. Peguemos alguns exemplos. Começar com o primeiro deles. O maior espírito que já botou os pés aqui na Terra. Jesus. Como é que foi a vida dele? Fácil? Vocês consideram fácil a vida de Jesus?
Vamos trazer para mais perto de nós aqui. Divaldo Franco. Já ouviram a história e o filme de Divaldo? Nada foi fácil. Chico Xavier. Assistiram o filme dele? Viram por tudo que ele passou na infância e tudo como foi a vida dele? Vocês têm coragem de dizer que foi fácil? E por que a nossa, que somos assim, vamos dizer, não somos espíritos tão iluminados ainda, né? Não somos espíritos tão iluminados ainda como Chico, como Divaldo. Somos merecedores de alguns sofrimentos que só não são maiores por misericórdia de Deus. Por que será que julgamos que não os merecemos? Né? Vamos lembrar dos conceitos lá da pluralidade dos mundos. Em qual mundo nós vivemos? Provas e expiações. Então teremos provas e expiações. E esse é o motivo de falarmos sobre perseverança. Por quê? Se os problemas vão chegar até nós, é justo que busquemos uma solução e que perseveremos para vencer esses problemas, né? Mas, Tiago, se nós estamos no mundo de provas e expiações, vai ser só sofrimento? Vocês acham que Deus, um Pai tão amoroso, um Pai tão misericordioso, perfeito, você acha que Ele ia nos largar aqui só para sofrer? Claro que não, gente. Claro que teremos nossos momentos, teremos nossas alegrias, assim como temos. Qual é a alegria de ver o nascimento de um filho, né? De conquistarmos algo que muito desejamos, de ter o abraço, o carinho de um pai, de uma mãe, de ter um irmão que caminha junto conosco, nos ajudando nos momentos de dificuldade, sorrindo junto com a gente nos momentos de alegria. Na verdade, a gente não tem o hábito de pensar e lembrar de tanta coisa boa que nos acontece. Mas eu posso garantir para vocês que mesmo num mundo de provas e expiações, elas superam as nossas dificuldades. Sabe o que é uma boa dica? Uma boa tarefa para a gente entender tudo de bom que nos acontece? Álbum de fotografia. Álbum de fotografia é meio antigo, né? Pode ser arquivo de fotos também. Se adapta melhor ao momento, né? Mas pega lá o álbum de fotografia que você tinha dos teus aniversários de criança, do Natal em família, da foto com seus parentes, inclusive foto com os parentes aqueles que já partiram antes de nós, e dá uma olhadinha lá, vê se tudo que acontece na tua vida é ruim, ou a tua vida está repleta de bons momentos, repleta de alegrias, mas que a gente, por ser um espírito bem pequenininho ainda, não aprendeu a valorizar, né? E por ser menor ainda, acaba valorizando aquilo que nos acontece de ruim, né? E aqueles que já estão há um bom tempo aqui, acompanhando o conteúdo espírita, frequentando a nossa casa ou outras casas, já aprendeu no Espiritismo que as dificuldades não são tão ruins assim, né? São elas que nos tiram do conforto e nos obrigam a nos tornarmos pessoas melhores. Então, até as dificuldades que passamos, os problemas que enfrentamos, são bênçãos em nossa vida. E quando a gente junta que problemas são bênçãos, que devemos enfrentá-los, que Deus está ao nosso lado, Jesus nos acompanhando, junto com todas as nossas fotografias e lembranças de bons momentos, a vida se torna muito mais colorida. A vida se torna muito mais interessante, muito mais prazerosa, né? Então, pensemos um pouquinho a respeito disso. E agora vamos falar sobre perseverança. Eu vou ler um conceito aqui para vocês, que diz assim: perseverança é a firmeza ou constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. Vejam só, constância ou firmeza. E ainda diz, né? Apesar das dificuldades e dos incômodos. Será que no Evangelho, nos ensinamentos espíritas, fala sobre perseverança? Se vocês me permitem, eu vou ler aqui para vocês algumas frases que nós encontramos.
Primeira delas, Deus está com os que perseveram. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não interessa o que se trata de levar a termo, o que importa é perseverar até o fim. Somos precipitados quando dizemos que a natureza nos negou isso ou aquilo. Um pouco mais de constância e o resultado será oposto. Todas as estradas da vida têm os seus espinhos. Se entrares numa delas, prossegue, porque retroceder é covardia. Poucas são as coisas por si próprias impossíveis. O que frequentemente nos falta não são os meios para obtê-la, mas a constância. Depois, no final da palestra, eu vou pedir para que a edição coloque todos os livros de onde essas frases foram tiradas, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre a perseverança. Quais são os obstáculos que nos atrapalham no verbo perseverar? Vocês conseguem imaginar? Já pensaram alguma vez sobre isso? Então vai lá, o primeiro deles, a rotina. A rotina estabelecida é um dos grandes obstáculos que nos acometem. Por quê? Nós temos uma dificuldade muito grande em transformar a nossa rotina. O nosso cérebro é uma máquina muito especial e ela é totalmente programável. Então, tudo aquilo que a gente está muito acostumado a fazer, o nosso cérebro entende como seguro, mesmo que esse hábito não seja. Por exemplo, vamos pensar assim, o hábito de fumar, por exemplo. Precisa perseverança para largá-lo. Mas o nosso cérebro está tão acostumado ao ato de fumar que quando a gente pensa em deixar esse hábito para trás, rapidamente o nosso cérebro toma algumas atitudes, nos cortando o raciocínio, nos deixando de certa forma irracionais, nos aniquilando essa vontade, dizendo assim: olha, nós não sabemos como é não fumar. Já faz tempo que você está vivendo assim. Continue fumando, está dando certo. O nosso cérebro é uma máquina. E uma máquina que pode ser reprogramada, mas precisa perseverar nesse ato de programação. Esse conteúdo vocês podem encontrar numa palestrante que se chama Anete Guimarães. Ela fala muito sobre como o cérebro funciona, como o cérebro trabalha, quais são os gatilhos que o cérebro nos rouba, né? Essa racionalidade, entre aspas. Então a gente tem essa resistência. E por que o cérebro é assim? O cérebro é assim porque de repente você vê um animal peçonhento perto de você, uma cobra, por exemplo, e você não precisa pensar: nossa, uma cobra, preciso fugir. É automático, porque o teu cérebro está programado para isso. E assim, o cérebro se programa com tudo aquilo que você faz rotineiramente. Por isso, a rotina é um obstáculo da perseverança. O desânimo, então, é a grande arma dos espíritos inferiores. É através do nosso desânimo, da nossa baixa vibração, em que eles se ligam a nós e nos incentivam a desistir do nosso caminho escolhido para nos tornarmos pessoas melhores. Então, muita atenção com o desânimo, com a preguiça moral, com o nosso gosto da comodidade, não é verdade? Porque todos vocês já entenderam sobre aquilo que a gente estuda aqui no Centro Espírita, sobre vibrações, e que a gente sintoniza naquela rádio que nós estamos pensando. Então vamos lá, se a gente colocar na FM Copas Verdes, a gente vai escutar a FM Copas Verdes. Se a gente colocar na Rádio Cidade, nós vamos escutar a Rádio Cidade. E se a gente colocar na Esperança, a gente vai escutar a Rádio Esperança. E assim é o nosso pensamento. Nós nos ligamos, nós sintonizamos com a parte do mundo espiritual da mesma maneira que nós estamos. Então, se nós estamos para baixo, desanimados, só pensando em besteira, pensando em fazer coisa errada na vida, naturalmente que nós sintonizemos na rádio das pessoas que pensam como nós.
Então, nas pessoas que pensam em fazer besteira, nas pessoas que pensam em insistir no vício, nas pessoas que pensam em fazer coisa errada e nas pessoas que estão desanimadas. Certo? Medo da mudança, né? Que é mais ou menos parecido com o medo da rotina, que todo esforço que nós não estamos acostumados é penoso, né? A gente tem essa resistência natural à mudança, porque nós somos seres, infelizmente, somos seres muito acomodados. No mundo de provas e expiações, nós somos muito acomodados. E é essa a necessidade de que as provas tirem o conforto, né? Como lá a parábola do semeador nos ensina, que mesmo no solo infértil, vem o arado, rasga a terra e dói. E isso é o que acontece conosco. Vem o arado e rasga. Mas no objetivo, nos causa muita dor, é verdade. Mas com o objetivo de nos tornarmos férteis. Certo? Então esse é o medo da mudança. E nós precisamos falar também, além dos itens que são obstáculos, nós precisamos falar sobre a construção da nossa perseverança. Quais são os itens que nos ajudam? E aqui, de início, existe uma coisa muito interessante que a maioria de nós costuma confundir, que é vontade e desejo. Nós temos muito desejo e nós temos pouca vontade. Esse é um fato. Então lá quando Allan Kardec perguntou para os espíritos qual a maneira de deixarmos os nossos defeitos para trás, trazendo para a nossa língua assim, a questão, e os espíritos perguntando, Allan Kardec perguntando qual a maneira e se é muito difícil deixar os defeitos para trás, e os espíritos respondem, é fácil. Na verdade eles não respondem é fácil, eles respondem é muito fácil. O que lhes falta é boa vontade. E aí a gente pensa, nossa, mas eu tenho vontade de deixar esse defeito para trás. Será? Será que não é só desejo? Porque vontade vem junto com uma atitude. Às vezes eu penso que a gente tem só desejo, né? E às vezes a gente nem o desejo tem. Vocês lembram daquela historinha que eu sempre conto aqui no Centro Espírita, de Chico Xavier, dizendo que os nossos defeitos, os nossos vícios são como um cachorro grande correndo atrás de nós. E a gente corre desesperado deles, mas com uma vontade que o cachorro nos alcança, com uma vontade de sentir aquelas sensações de novo, né? Então, outro questionamento que algumas vezes já foi feito para vocês, será mesmo que a gente quer mudar? Ou será que a gente só não quer sofrer? Será que se de repente informassem a gente que Deus vai permitir que a gente passe a vida cometendo o mesmo erro, sem sofrer, será que a gente optaria realmente pela mudança? Por exemplo, se você puder passar uma vida inteira fumando sem ficar doente, sem afetar em nada a tua saúde, será que vale a pena parar? Será que você pode passar uma vida inteira falando mal, caluniando as outras pessoas, sem que nada te aconteça? Será realmente que valeria a pena? Roubar, tomar posse daquilo que não é seu, se não tivesse efeito nenhum, que condição será que estaríamos? Né? E quando eu falo isso, eu me lembro quando, sem julgar ninguém, porque acontece com a maioria das pessoas, mas quando a gente tem a notícia que vai acabar alguma coisa aqui na cidade, por exemplo, está acabando o gás e não vai vir. Quantos, e digo por mim também, não vai lá e compra 2 bujões? Assim como esses dias atrás acabou o papel higiênico no mercado. Lembra quando começou a pandemia? Não sei aonde que saiu a notícia que ia acabar o papel higiênico. Acabou o papel higiênico no mercado. Né? Por quê? Porque não tem efeito nenhum para a gente ir lá e comprar um carrinho de papel higiênico. Mas para o nosso próximo tem, o que vai ficar sem.
né? Mas a gente não vai ser penalizado por isso. Então é mais ou menos a atitude que a gente tem quando a gente não vai ser penalizado. A gente pensa primeiro na gente, segundo na gente, terceiro na gente, quarto na gente. Lá por quinto começa a entrar alguns outros familiares, vamos dizer assim. Então, gente, vontade não é desejo. Nós precisamos ter vontade. Vontade. Outro item é ter concentração naquilo que nós queremos. Porque quando a gente tem o costume de olhar para muitos pontos ao mesmo tempo, às vezes acontece que o ponto principal acaba ficando desfocado da nossa meta. Então, muitas vezes falado também, né, é o ensinamento que os Espíritos nos trazem da maneira, por exemplo, que ocorrem as obsessões. Elas são sempre no nosso defeito principal. Então, a espiritualidade que não nos quer bem nos afeta através dos nossos defeitos principais. E através deste defeito principal, eles nos levam à derrocada em todos os outros sentidos. Mas o que é esse defeito principal? Por exemplo, faz N vidas que você é um suicida. Um exemplo só. E é natural que os espíritos que não te querem bem invistam no teu suicídio. Para que, através do teu suicídio, você seja derrotado. Certo? Então, por que a gente precisa de concentração? Para eleger aquele defeito que queremos melhorar. E assim, um de cada vez, começando sempre pelo principal que nos acomete naquele momento. Por exemplo, tem pessoas que é a falta de paciência, tem pessoas que é, enfim, inúmeros defeitos. Cada um avalia o seu. Tem aqueles que é o sexo, né? Tem aqueles que é a comida, tem aqueles que é a droga, tem aqueles que é falar da vida dos outros, enfim, são inúmeros. São inúmeros. Então, a gente precisa de foco para entender e eleger qual é o nosso defeito principal, prestar atenção nele, escolher metas e objetivos para melhorar e ser perseverante nessa batalha. Outro item também que vale a pena ser mencionado é a tenacidade e a obstinação. Muitas vezes nós somos obstinados e não somos tenazes. Qual que é a diferença? Então perceba, obstinação é a gente querer ir de caminho A para o B, ter um muro aqui na frente, e a gente bate com a cabeça nesse muro e persevera batendo. Persevera batendo, 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 batendo. E aí vale o convite à reflexão lá do início, quando nós falamos o que realmente nos faz feliz. Certo? Então, não é obstinação, é tenacidade, é encontrar um muro, achar um caminho, desviá-lo e continuar a nossa trajetória. Partindo para a conclusão desse tema, eu gostaria de deixar uma mensagem animadora, né? Para que todos nós possamos nos sentir animados a perseverar nessa luta de encontrar e seguir no caminho do bem. E para isso, eu trouxe um texto do livro Bezerra, Chico e Você, de autoria de Bezerra de Menezes, psicografado por Chico Xavier, que tem o título de Perseverar, que diz assim: perseveremos no bem. A estrada provavelmente se nos erigirá lodacenta ou agressiva pelos tropeços e espinhos que apresente. Perseveremos servindo para transpô-la. O ambiente terá surgido carregado de nuvens, na condensação de injúrias ou incompreensões que nos circundem. Perseveremos ofertando aos outros o melhor de nós em favor dos outros, e os outros nos auxiliarão para vencer as sombras e dissipá-las. Ansiedades e esperanças nos visitam a alma, transformando-se em obstáculos para a obtenção de alegria que nos propomos alcançar. Perseveremos agindo na prática do bem, e dentro desse exercício salutar de sublimação, surpreenderemos, por fim, a região de acesso às bênçãos que buscamos. As lutas e desafios se nos avolumam na marcha. Perseveremos
na humildade e na paciência que nos garantirão a segurança e a tranquilidade dos quais não prescindimos para seguir adiante. Discórdias e problemas reportam das tarefas a que consagramos as nossas melhores forças. Perseveremos na serenidade e na elevação, dentro dos encargos que nos assinalem a presença onde estivermos, e seremos aqueles ingredientes indispensáveis de união e de paz nos grupos do serviço de que partilhamos, atendendo às obrigações que nos competem ao espírito de equipe. Filhos, provas e tribulações, pedras e espinhos, conflitos e lágrimas, desarmonias e empeços existirão sempre na estrada que se nos desdobra a visão. No entanto, se é fácil começar o apostolado do amor, é sempre difícil continuar em direção remante e vitorioso. Perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Perseverar, trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre, de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. E o bem maior, meus irmãos, é a nossa paz de consciência e a nossa felicidade, que é o desejo mais sincero que Deus, nosso Pai, e que o Mestre Jesus tem para cada um de nós. Que sejamos felizes, plenos, que estejamos sempre em paz e com o coração aberto para auxiliar a todos aqueles que atravessam o nosso caminho e sempre sermos auxiliados, porque o amor entre os irmãos é o verdadeiro ensinamento que devemos aprender. Vamos agora nos preparar para a nossa irradiação, que é o momento onde nos doamos em espírito, em pensamento, para todos aqueles que necessitam, para todos aqueles que se encontram em momentos de dificuldade. Então eu convido que cada um eleve o pensamento nesse momento e rogue a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que atenda e acolha todos os irmãozinhos que se encontram em dificuldades, os criminosos que se encontram nos presídios, os doentes nos hospitais, os velhinhos nos asilos, as crianças da Casa Lar, os moradores de rua, os suicidas, os depressivos. Enfim, Senhor, derrama todo o seu amor sobre seus filhos que necessitam de Ti, sobre seus filhos que necessitam ser amados. Abençoa a todos nós também, Senhor. Necessitamos do Teu auxílio e da Tua misericórdia. Abençoa e ilumina o lar de cada um que ouve essa prece e que ora junto de nós nesse momento. Que sejamos todos abençoados. Olha pelo nosso planeta, olha pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, Senhor. Derrama suas bênçãos sobre tudo que é Teu. Aproveitando ainda essa elevação de pensamento e essa psicosfera amorosa, carinhosa, rogamos a Ti, Mestre, que fluidifique a água, que a transforme num remédio que cura o nosso corpo e também o nosso espírito. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, ao final desse conteúdo. Mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, pelo auxílio incondicional, e gostaria de agradecê-los também que nos acompanharam até aqui. Uma boa noite a todos vocês, que Deus nos acompanhe.